Olá, agora iniciaremos mais uma aula. Dessa vez vamos falar sobre a segurança e privacidade de dados em saúde e a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai conversar bastante em relação a alguns fundamentos da questão da segurança da informação, quais são as exigências da LGPD em relação a dados em saúde e como isso impacta a questão do atendimento à saúde na atenção primária. Meu nome é Carlos, eu sou médico, trabalho na Secretaria de Saúde com a parte de populações vulneráveis, atuando na atenção primária à saúde, trabalho também com urgências e emergências no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, e gosto bastante da área de saúde mental, trabalho também no setor privado com algumas coisas de solução de IA, interoperabilidade de sistemas, e tenho algumas especializações na área de dados e de cibersegurança. Eu possuo um interesse em especial em projetos como esse que a gente está trabalhando aqui, que é o DermaAlert, que envolve também essa questão toda de segurança, né? E quando a gente pensa em dados em saúde, existe uma preocupação a mais em relação à segurança. Nossa jornada ela vai envolver 4 blocos. A gente vai falar em relação à importância da segurança, quais são os conceitos mais fundamentais e quais são os riscos na saúde em relação a essa questão da segurança, quais são os fundamentos da LGPD, quais são os princípios e bases legais que se aplicam nesse contexto todo. A gente vai ter uma aplicação prática também em relação às rotinas de atenção primária à saúde, alguns casos reais, mostrando algumas questões de segurança da informação e alguns desafios agora da era digital em relação à cultura e ética. A gente tem uma tecnologia como a IA que está crescendo muito rápido e às vezes a questão da preocupação com a ética e do uso seguro dos dados não acompanha na mesma velocidade, então tem uma preocupação a mais em relação a isso. Nesse primeiro bloco a gente vai falar em relação à importância da segurança da informação em saúde. E temos, quando a gente fala em segurança da informação, temos 3 pilares extremamente importantes, né? O primeiro da confidencialidade, que somente pessoas autorizadas acessam as informações do paciente, respeitando o sigilo profissional, que é uma questão que envolve, inclusive, as questões de ética de cada categoria profissional. Os resultados de exames e diagnósticos não podem ser divulgados livremente. Claro que no conceito de saúde pública, dentro de uma mesma rotina de saúde pública, esses dados são compartilhados de maneira automática entre diferentes profissionais e sistemas, mas de maneira externa, em outros contextos, você não pode divulgar livremente esses dados. Então tem uma preocupação a mais em relação a isso. Tem a questão também da integridade, os dados eles não podem ser alterados de maneira indevida. O prontuário eletrônico ele não pode ter informação clínica que seja modificada sem registro, pois compromete as decisões médicas. Isso que vem uma característica do sistema de prontuário eletrônico, que a partir do momento que você registra um dado num sistema, você não pode alterar. Não existe você ir lá, nossa, escrevi errado, botei informação errado de um paciente em outro paciente, você não pode editar isso, modificar. Você pode colocar uma errata ali e falar, as informações foram colocadas de maneira inadequada, essas são as informações corretas em relação ao paciente. Então, cometi um equívoco em relação ao registro de tal dado, o dado verdadeiro é esse. Enfim, você tem outras estratégias. Mas a partir do momento que você registra um dado num campo de saúde, você não pode alterar novamente. E uma questão também extremamente importante é a disponibilidade, que os sistemas de dados devem estar acessíveis quando necessários. Um sistema fora do ar, ele vai atrasar o socorro ou uma decisão clínica crítica. Então, sempre tem que ter um modelo, uma aplicação de redundância no qual o sistema ele não fique fora do ar. Tá? O sistema ele tem que estar disponível para não ter esse problema. Tá? Então a gente tem várias estratégias diferentes de redundância em relação a mais de uma fonte de internet, o dado hospedado em mais de uma base, para não que ocorra esse problema de disponibilidade. E sempre que acontece, por exemplo, uma manutenção do sistema, uma coisa do tipo, a equipe tem que ser comunicada previamente para que não tenha esse problema de disponibilidade, que na hora de uma situação de urgência você não tenha acesso ao dado, ou se acontecer do sistema estar indisponível, você está ciente que o sistema está indisponível por uma manutenção programada, por exemplo. E por que os dados em saúde são sensíveis, né? Na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu falei brevemente no começo, ela vai classificar os dados de saúde como dados pessoais sensíveis, porque eles vão revelar aspectos íntimos e vulnerabilidades do indivíduo. Uma situação muito comum é a questão, por exemplo, de um paciente que tem um diagnóstico de HIV, ou um histórico psiquiátrico, ou os resultados de alguns exames que podem conter diagnósticos mais sensíveis. Se expostos esses dados, eles podem levar a uma situação de discriminação ou violação da privacidade. Uma coisa que eu sempre falo bastante, inclusive na minha atuação em relação às populações vulneráveis, é a questão do diagnóstico de HIV. É muito comum que as pessoas tenham um preconceito grande em relação a esses pacientes. Claro que isso vem muito da própria ignorância dessas pessoas em relação à infecção pelo HIV, como é que é o contágio, como é que é o processo todo de tratamento, de acompanhamento.
e às vezes até em alguns casos as pessoas pedem, ao ter contato com o paciente, questionam se já teve o diagnóstico. Quando a gente fala em populações vulneráveis, às vezes em algumas situações, pessoas que estão expostas a situações que podem ter um risco maior de contração, de pegar, de contágio do HIV, pode acontecer às vezes de ter uma cobrança de outros setores que sejam compartilhados esses dados, se o paciente tem HIV ou não, porque na hora que eu vou manipular aquele paciente, eu tenho que saber se ele tem HIV ou alguma outra doença. E é bem interessante como a ignorância impacta isso e que a gente tem que se resguardar em relação a compartilhar alguns dados. Isso me vem muito sempre à mente, essa questão do HIV, porque é muito comum, às vezes, quando eu trabalho, às vezes, numa população socioeducativa, né, ou na situação prisional, às vezes existe uma cobrança de outros setores que eles tenham conhecimento que o paciente tem HIV na hora de fazer o transporte da pessoa, alguma coisa do tipo, e por uma questão de privacidade de dados, isso não é feito. Né? Você não tem que compartilhar esse dado, porque o HIV não é uma doença também tão fácil assim de ser contraída num contexto de manipulação de contato físico com a pessoa. Né? E isso é uma coisa interessante, que é uma questão da segurança do dado, que envolve não só o conhecimento em relação à segurança da informação, mas até um próprio conhecimento da doença. Se você compreende como funciona o mecanismo de contágio do HIV, você não vai ter essa preocupação de sair compartilhando com todo mundo que aquele paciente tem HIV. Não tem que ser feito isso. Senão vai ser um compartilhamento para você realmente causar um impacto na conduta daquele paciente. Por exemplo, eu preciso compartilhar com o infectologista que ele tem HIV, porque isso vai envolver o processo terapêutico. Ou no outro contexto, que é relevante a informação do HIV para as decisões em saúde, aí você sim compartilha o dado. No outro contexto você não compartilha. Então é importante você também compreender bem todo o processo de adoecimento, do funcionamento da doença e tomar as decisões em relação a isso também. Tá? Os dados em saúde, eles têm uma proteção especial, eles requerem uma proteção extra e um manejo ético devido ao potencial impacto na vida do paciente, como eu comentei novamente. A questão de diagnóstico de HIV, ou às vezes também um histórico psiquiátrico, também é muito comum. Né? A gente teve um aumento crescente dos casos de doença mental nos últimos anos, e às vezes também um aumento no número de diagnóstico, por uma melhora também do processo de diagnóstico em algumas condições. Você não tem que ficar expondo o paciente em relação ao seu diagnóstico, se não for num contexto que isso é determinante para aquela decisão, para o processo diagnóstico, enfim, num outro profissional. Então você só compartilha esse dado se for relevante para o processo de trabalho. Tá? E esse compartilhamento de dados em saúde não vai envolver simplesmente diagnóstico. Tá? Os dados de geolocalização também, eles podem revelar uma questão, assim, pode gerar um certo preconceito a mais no paciente. Você acaba também, quando você compartilha alguns dados de geolocalização, causando um certo estigma na comunidade também em relação aos diagnósticos no local. Então, só reforçando que você não pode compartilhar esses dados de maneira inadequada. Se não for num contexto que aquele dado vai ser utilizado de uma maneira que cause um impacto positivo naquela população, naquele paciente, ou se for por uma questão de saúde pública relevante, você não vai compartilhar o dado. Tá? Num contexto fora dos profissionais de saúde. Às vezes no contexto ali interno de uma unidade de saúde, num contexto hospitalar, é normal que você tenha acesso aos dados de diagnóstico de um paciente, mas a partir do momento que você vai compartilhar com outros serviços, com outras políticas que não sejam de saúde, você tem que ter uma preocupação maior em relação ao diagnóstico do paciente. Tá? A gente tem um risco importante em relação na saúde digital, em relação à questão da segurança da informação. A gente teve em 2017 um vazamento dos dados do cartão SUS, né, do Cadastro Nacional de Saúde, de 120 milhões de brasileiros. Né, o que envolveu a exposição de muitos dados de saúde, dados de identificação, de documentos, de geolocalização, e isso, inclusive, até hoje alimenta muitas bases regulares de compartilhamento de dados. Às vezes tem alguns golpes, como o golpe de WhatsApp, que a pessoa, a partir dos dados do cartão SUS, integrados a outros vazamentos que a gente teve também de Receita Federal, enfim, isso acaba expondo as pessoas a diferentes tipos de golpes, né? Então, isso foi um problema imenso na época, né? Acabou que eu acredito que nem foi tão noticiado quanto deveria ter sido noticiado, né? Mas isso aqui é prévio à questão do uso da LGPD de maneira prática, né? Anterior à LGPD. Apesar de que a gente já tinha algumas outras políticas em relação à segurança dos dados, enfim. Mas é uma coisa que a gente está ciente é que tem muitos dados que estão circulando ainda que são desse vazamento. Em 2021, no levantamento que foi feito, cerca de 1 em cada 42 instituições de saúde no Brasil foi afetada por algum tipo de ransomware,
São aqueles golpes que basicamente você infecta o computador com um vírus, né, com um malware, que ele trava a máquina, a não ser que a pessoa responsável pela máquina, o gestor, ele pague uma quantia, que normalmente é em criptomoedas, para ter a liberação daquele sistema. Isso não impactou somente a saúde, impactou outras áreas também. É uma coisa que cresceu bastante e que essa questão da segurança nesses casos envolve praticamente quase 100% dos casos questões de segurança da informação aplicada diretamente aos profissionais, segurança individual, a pessoa tem uma preocupação com a questão de uso de senha, por exemplo, e de atualização dos sistemas. A gente tem muitos sistemas que estão desatualizados, às vezes a questão do sistema operacional não está atualizado, ou os aplicativos que a gente utiliza, eles não estarem atualizados, podem levar a um golpe do tipo. Então é uma preocupação muito importante. E a gente tem também a questão dos acessos indevidos. A gente vai ter, às vezes, uma questão de um funcionário mal intencionado, ou um curioso que, às vezes, vai querer acessar um prontuário sem uma necessidade clínica, violando a privacidade dos pacientes. A gente teve mais de um caso aí noticiado de pessoas, às vezes, que são expostas politicamente, que tiveram os dados vazados, foram atendidas num contexto de saúde pública, às vezes até de saúde privada, às vezes num hospital privado, e teve esse vazamento de dados num grupo de WhatsApp ou num grupo de um outro tipo de aplicativo de comunicação. E uma coisa que é muito importante quando a gente pensa num serviço num sistema de prontuário eletrônico, é que tem que ter a questão do registro de quem acessou o prontuário e o que ele acessou. Tá? É um tipo de ferramenta que tem que estar dentro do design de produto daquele sistema de prontuário eletrônico, para que permita esse acompanhamento de quem acessou os dados e que tipo de tratamento, que tipo de intervenção foi utilizado naqueles dados. Tá? Então essa questão do acesso indevido é uma questão muito importante. Às vezes é comum você criar estratégias de limitar o acesso aos dados entre unidades hospitalares, unidades de saúde, para tentar evitar isso, mas esse não é o caminho, que isso acaba impactando alguns fluxos de trabalho também. Tá? A gente tem às vezes alguns sistemas de prontuário que possuem recursos de privacidade, na quais somente o profissional daquela unidade tem acesso aos dados do paciente, porém no contexto do paciente que ele vai ser atendido em diferentes unidades e de diferentes níveis de atenção, é importante que essa informação seja acessível de maneira mais fácil. Então, na verdade, a gente tem que criar estratégias nas quais a gente tem esse monitoramento de quem acessa ao dado, e se acontecer, por algum motivo, um vazamento do dado, um uso indevido, a gente vai conseguir identificar quem fez aquele vazamento. Tá? Quais são as consequências das falhas de segurança nesse contexto? Para o paciente, a gente vai ter a questão do constrangimento, de ter um diagnóstico exposto, vai ter a discriminação, como eu comentei, de um paciente com HIV, por exemplo, a questão da perda de confiança na relação médico-paciente, você compartilhou uma informação sensível ali e esse dado foi exposto, um possível uso indevido de informações pessoais, que foi o que aconteceu com os dados do Cadastro Nacional de Saúde. Para a instituição, a gente vai ter as sanções legais, né, isso tanto a nível da esfera criminal, civil, ter as multas da Agência Nacional de Proteção de Dados, da Autoridade Nacional, também um desgaste da reputação da instituição e do profissional em relação a isso, porque ele permitiu que esse dado foi vazado por diferentes erros, e uma perda da credibilidade na comunidade. A comunidade também ela vai se sentir vulnerável, e assim, você vai numa unidade, um profissional querendo atendimento, querendo ajuda com um diagnóstico, com um processo seu, com uma dificuldade que você está tendo em relação à sua saúde, e você tem o seu dado exposto, tá? Isso é muito complicado. E para o sistema também, tem toda a questão do comprometimento da segurança do paciente, você acaba expondo o paciente a novas vulnerabilidades. Quando a gente pensa já numa população vulnerável, como essa população que a gente atende em saúde pública, você pensar que essa população vai ter novas vulnerabilidades por um erro, né, em relação à questão do compartilhamento dos dados. E às vezes também você vai ter decisões médicas que são baseadas em informações incorretas ou indisponíveis, né, como eu comentei. A questão da segurança ela não envolve somente um vazamento de dado, uma coisa do tipo, que às vezes essa preocupação e esse uso inadequado das ferramentas que a gente tem de segurança da informação levam à fragmentação dos dados. Você deixa de registrar um dado que deveria ser registrado, você deixa de compartilhar um dado que deveria ser compartilhado num contexto de saúde pública ou até num contexto de saúde privada, o que vai levar a uma decisão médica inadequada, uma decisão de saúde inadequada. Então a gente tem que ter um conhecimento adequado do processo de segurança da informação, de quais ferramentas a gente tem disponíveis para evitar que isso aconteça. Quais são as medidas de proteção essenciais nesse contexto? Primeiro, a questão do controle de acesso, as senhas têm que ser individuais, você não vai compartilhar as credenciais e que você também tem que ter um controle por nível de permissão conforme a função profissional. Você vai normalmente, em alguns contextos, limitar o acesso a alguns dados,
tá? Mas os dados, na maioria das vezes, de diagnóstico, de exames, de evolução dos pacientes, têm que estar amplamente disponíveis. Essa limitação, muitas vezes, por função profissional, é você mais limitar o acesso aos dados do paciente, por exemplo, por uma função mais administrativa. Não tem por que alguém que está numa função mais administrativa, às vezes, ter acesso a esses dados, então você vai limitar. Muitas vezes os gestores também não têm que ter acesso direto aos dados de alguns prontuários, alguns dados dos pacientes. Não é de um paciente específico, às vezes, que o gestor vai precisar do dado para fazer uma intervenção. Ele vai ter uma visão mais macro em relação à situação de saúde, não de um paciente específico. Então a gente tem que ter um controle de acesso do tipo. A criptografia, ela é muito importante, e a criptografia ela envolve tanto a criptografia em armazenamento, que é como eu dei um exemplo em algumas outras aulas, que é a questão do uso de um pendrive, por exemplo, com uma criptografia local, tá? Isso aqui a gente chama de criptografia em armazenamento. É no local que o dado está armazenado, você tem essa criptografia. E a criptografia em trânsito é a partir do momento que você vai compartilhar esse dado entre sistemas, quando esse dado vai transitar de um sistema para o outro. Igual quando você entra num site, você vê lá que tem aquela questão do HTTP ou do HTTPS. Né? Esse S é de uma conexão segura, que a gente usa um padrão de segurança que é o TLS, né? Que antigamente era o SSL. Isso significa que no trânsito dos dados de um sistema para o outro, você tem uma criptografia ali protegendo os dados, né, de um sistema para o outro. E isso, por exemplo, no contexto de um prontuário eletrônico, significa que se o prontuário eletrônico utiliza esse padrão aqui de segurança, utiliza o TLS, é que entre o servidor onde o dado está armazenado até chegar até você que está manipulando aquele sistema, existe uma criptografia, existe uma segurança nesse dado. Tá? Então isso que a gente chama de criptografia de dados, de proteção de dados em trânsito. Tá? E isso é especialmente importante também em dispositivos móveis. É cada vez mais comum utilizar dispositivo móvel para lidar com os dados dos pacientes. E se tem algum dado que você está acessando num dispositivo móvel, tem que ter essa preocupação também. Por vezes é possível até, inclusive, acessar alguns prontuários diretamente do smartphone ou do tablet. Não sou contra em relação a isso, às vezes facilita muito a questão do processo de acesso aos dados, mas tem que ter uma preocupação melhor em relação a como aquele dispositivo é utilizado, se ele está seguro e atualizado. Que às vezes você pode ter num dispositivo pessoal que você está acessando os dados, algum aplicativo, por exemplo, que tem permissão de acesso à tela. Tá? A gente tem alguns aplicativos, por exemplo, de limpeza de dados, que é super comum, ou de gravação de tela, que vai ter acesso à tela. Então isso pode ser um ponto de insegurança em relação aos dados. Então só você vai utilizar aquele sistema se realmente seu dispositivo estiver seguro para utilizar aqueles dados, tá? Para acessar aqueles dados. A questão do backup regular também é muito importante. Quando a gente fala a nível de servidor, onde os dados estão armazenados, tem que existir algum tipo de backup regular daqueles dados, em locais diferentes, não pode estar armazenado no mesmo local, tem que ter também uma redundância em termos de localização desses dados, tá? E tem que também ter a questão dos logs de auditoria. Qualquer tipo de manipulação dos dados tem que ser registrada. Quem acessou, por que acessou, o que foi realizado em relação àqueles dados, tá? Quando os dados foram localizados, foram visualizados e modificados. A LGPD, ela chegou também com algumas penalidades. A gente tem outras legislações que são bem comuns, que é a GDPR, que é a nível da Europa. E temos a RIPA, que é norte-americana, que também fala, na verdade são dois As. RIPA, que é voltada para os Estados Unidos em relação à privacidade de dados. A RIPA ela é muito específica para dados em saúde, né? A GDPR também é uma legislação de privacidade mais genérica, né, para dados de uma maneira geral, e elas também trazem algumas penalidades, né? E a LGPD veio muito puxando essas duas políticas internacionais em relação a isso, de outros países em relação a isso. A LGPD ela prevê uma multa de até 2% do faturamento se acontecer algum tipo de infração, né, em relação aos dados, com um limite de até 50 milhões por infração cometida. Tá? E, além disso, não basta você ter a questão de identificar, de ter essa penalidade da multa de acordo com o faturamento, com limite de 50 milhões. Você também tem que ter uma publicização dessa intercorrência. Se você teve uma infração, ela tem que ser apurada e tem que ser divulgado que ocorreu essa infração. Tá? E aí pode ter outras multas também, como algumas outras sanções, né, na verdade, como bloqueio dos dados pessoais violados, suspensão das atividades de tratamento. Então, dependendo do tipo de serviço, ele pode ser impedido de continuar a funcionar de acordo com o tipo de infração que aconteceu. Tá?
Isso envolve, inclusive, o próprio governo federal, governos locais, eles também têm uma preocupação com isso. Então, até o próprio governo pode ser multado em relação a isso, tá? E pode sofrer algumas sanções. Claro que, num contexto de saúde pública, você fazer um serviço parar de funcionar pode ter um impacto muito grande, né? Não um impacto só em termos de uma empresa que vai ter perda do lucro, né? Mas no contexto de saúde pública, você deixar um serviço sem funcionar tem um impacto absurdo, né, em termos de saúde pública. Mas pode acontecer algumas sanções para os envolvidos, né, em relação àquele sistema. E a segurança da informação nesse contexto de saúde é uma segurança do paciente. Tá? Você proteger o prontuário eletrônico de um acesso não autorizado ou de perder os dados, também essa questão da perda dos dados também é uma questão de segurança da informação, não só uma questão do dado ele ser vazado, se um dado ele também deixar de existir, você perder aquele dado, também é uma infração em relação à segurança da informação. Tá? São duas preocupações importantes que vão envolver a questão toda da decisão dos profissionais de saúde. As decisões, como eu comentei, sempre comento nas aulas, elas são sempre baseadas em informações, e essas informações têm que estar corretas e privadas no contexto de saúde, né, preservando a confiança do cuidado. Então, tanto se você tiver um acesso não autorizado, ou se você perder aqueles dados, ou os dados estiverem com uma baixa qualidade, né, e levarem uma decisão inadequada, uma decisão ruim, esses são todos incidentes de segurança da informação. Tá? Agora vamos fazer uma breve pausa, tome um café, descanse um pouquinho, daqui a pouco a gente começa a nossa aula 2.